O governo do estado de São Paulo acusou, inicialmente pelo menos, 3 parlamentares, 2 deles vinculados ao MBL, que é o Mamãe Falei e o Kim Kataguiri, e um deles do Partido Novo, que é o Ricardo Melão, acusou esses 3 de terem invadido um hospital em Guarulhos. Eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado o link das reportagens para que você possa ver as cenas, porque na verdade não entraram apenas esses 3 parlamentares, mas também uma equipe de cinegrafistas, né? Tinha pelo menos 4 pessoas filmando ali essa fiscalização, entre aspas, que foi o que eles argumentaram que estavam fazendo, e posteriormente você teve o Mamãe Falei vindo pedir desculpas, alegando que quando é a esquerdalha que me critica não me importa, mas quando são pessoas que me apoiam, né, pessoas que concordam comigo, que vêm me criticar dizendo que eu passei do ponto, eu percebo que aí sim, só nessa circunstância, só quando quem me apoia me critica, aí eu percebi que realmente eu fui longe demais. E daí ele pede desculpas, ele disse que vai botar depois o vídeo para mostrar qual foi a natureza do negócio ali, e posteriormente também o governo de São Paulo recuou e disse que não foi exatamente uma invasão, embora tenha sido inapropriado que você tenha pessoas, né, uma equipe dessas, né, 3 parlamentares e mais pelo menos 4 cinegrafistas entrando no hospital ou invadindo o hospital durante uma pandemia, porque ali nesse hospital tinha vários pacientes com Covid, alguns em estado grave, e segundo, como alegou o Arthur Duval, eles foram fiscalizar os suprimentos, né, o estoque de suprimentos, porque há denúncias de que estão sendo desviados, estão sendo confiscados, que tem poucos suprimentos nos hospitais. Bem, isso nos remete, inicialmente, a outras invasões de hospitais feitas anteriormente. Você teve outros parlamentares, vereadores que invadiram hospitais para provar, nesse caso era o oposto, na verdade, né? Você tem aqui o Mamãe Falei, o Kim Kataguiri e o Melão invadindo o hospital para mostrar como faltam suprimentos, e as outras invasões anteriores eram de negacionistas da ciência que invadiram os hospitais para mostrar que não havia a crise sanitária, que não havia os casos de Covid. De qualquer modo, você tem políticos que, no exercício de sua função, estão pondo a vida de pessoas em risco. Então, não é momento de invadir hospital, não é momento de tumultuar, não é momento de aglomerar, não é momento de fazer esse tipo de coisa, né? Mas, como eu falei, o Mamãe Falei pediu desculpas, o que não sei se basta, né? Porque isso vai abrindo precedentes, né? Isso vai abrindo comportamentos que os outros reproduzem depois. Eu quero aproveitar essa circunstância, né? Porque é uma clara demonstração dessa espetacularização da política que o MBL desde sempre fez, na verdade, né? Isso não é de agora. O Mamãe Falei, como vocês conhecem, já era, antes de se tornar deputado estadual, já era alguém que ia com sua câmera nas ruas, em manifestações, em universidades, para mostrar a hipocrisia da esquerda, para mostrar a ignorância dos esquerdistas, ou seja, era alguém que ia para antagonizar grupos dos quais ele discordava, seja manifestações da CUT, do PT, do MST ou de universitários no geral. Então, ele sempre fez essa estratégia de confronto, de mostrar, entre aspas, aqui a verdade sobre as coisas, né? Então, fazia isso, e o MBL, se vocês assistiram, por exemplo, o documentário deles, que é Não Vai Ter Golpe, se você assistiu o documentário deles, você percebe que eles compreenderam muito bem como usar as redes sociais, como polarizar o debate na internet e como depois obtém ganhos políticos nesse sentido, né? Você tem ali vários deles que acabam se elegendo, vários deles que terminam como políticos de fato, ocupando cargos públicos e, aparentemente, alguns deles aí pretendem fazer carreira como políticos, né? E vale lembrar, né, porque assim, você tem essas fases do MBL, né? Você tem uma fase que é a fase durante o processo de impeachment da Dilma, ou durante as manifestações pelo impeachment da Dilma, que o MBL vai lá e se torna uma das forças principais desse movimento e vai organizando manifestações e vai, como eu falei aqui, polarizando o debate. Depois disso, quando eles se tornam políticos institucionais, quando eles passam a entrar no jogo político, há uma tentativa de acalmar os ânimos. Então, por exemplo, em 2019, o MBL fez um encontro e se manifestou em relação a isso, né? Fez um congresso nacional, e daí o coordenador, que é o Renan Santos, falou o seguinte, fazendo meia-culpa, né? Tentando pensar no MBL do futuro. Ajudamos a criar essa espetacularização que incentiva gente como Daniel Silveira, que foi preso, né, como vocês recordam, do PSL, a quebrar a placa da Marielle Franco e ser eleito deputado federal baseado nisso. Nós temos culpa no cartório.
transformamos a política em espetáculo e um monte de vagabundo veio a reboque fazer a mesma coisa sem responsabilidade. Então você tem o reconhecimento de um coordenador do MBL de que eles faziam isso e não queriam mais fazer isso, e não pretendiam mais usar essa mesma linguagem, essa mesma retórica, esse mesmo tipo de comportamento para ganhos eleitorais e políticos. Só aqui, nessa mesma reportagem aqui, que é do portal Terra, de 2019, você tem o Mamãe Falei discordando disso. Diz Arthur Duval: o MBL não errou. A espetacularização da polarização foi extremamente necessária. Então, o que acontece? Já vamos aqui entender o cenário que está acontecendo. Ano que vem é ano de eleições. E certamente essas figuras do MBL, elas vão querer, como eu falei, continuar no jogo político eleitoral, né, continuar como políticos ali tradicionais nas assembleias legislativas ou na Câmara dos Deputados. Então eles sabem que para isso eles não podem ficar, sabe, fora do campo assistindo enquanto a oposição trabalha, enquanto a oposição critica o Bolsonaro, enquanto os outros fazem o jogo político. Então eles saem da arquibancada e vêm para o meio do campo para pagar de artilheiro. Então você tem o MBL, por exemplo, também encampando o argumento do impeachment do Bolsonaro. O Kim Kataguiri já protocolou um pedido de impeachment e eles estão constantemente agora pedindo a queda do Bolsonaro. Porque o que eles fazem, né, embora possa ser legítimo em alguns aspectos o que eles propõem, mesmo sendo legítimo, o que eles fazem é justamente isso. Não basta apenas fazer isso, não basta apenas pedir o impeachment ou fiscalizar o hospital, tem que transformar isso num show, tem que transformar isso num espetáculo, tem que transformar isso numa série de holofotes e olhem para mim, olha só o que estou fazendo aqui. Então eles usam disso, né, desse recurso midiático da internet, principalmente, né, esse recurso dessa comunicação rápida e barata e instantânea, para que eles sempre estejam sob as luzes, iluminados e mostrando como eles são os agentes políticos da hora, né? Uma juventude atuante, uma juventude que tem novas ideias, uma juventude que faz e acontece, e eles querem mostrar isso. E, obviamente, vindo a eleição ano que vem, eles vão explorar isso de maneira assombrosa, né? Tanto que a gente tem visto agora uma manobra do MBL de encampar, é sério isso, gente, de encampar, eles estão com conversas, até onde a gente sabe, estão com conversas para trazer o Danilo Gentili como um candidato à presidência. Essa história começou a circular como piada na internet algumas semanas atrás, começou a circular como piada na internet, foi crescendo o movimento, né, foi crescendo esse blá 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 blá, e agora o MBL está de fato cogitando em puxar o Danilo Gentili, mesmo se for como piada, mesmo se for com espírito antipolítica, ou de rejeição, ou de crítica política, ou de ridicularizar os políticos, querem puxar o Gentili para esse debate, porque eles sabem, e aqui é a grande questão, eles sabem que o brasileiro está saturado dos políticos, que o brasileiro está, sabe, não aguenta mais PT, não aguenta mais Bolsonaro, eles não aguentam mais esse clima político, e qualquer pessoa que vier para ridicularizar esse jogo terá uma fatia dos votos. Então pode ser que o Gentili venha nesse sentido aí, nesse espírito da espetacularização do debate público, da espetacularização da política, como eles sempre fizeram, continuam fazendo e vão continuar fazendo também sempre, porque é o método que eles operam, e transformar a próxima eleição num verdadeiro circo, no sentido mais literal do termo, né, de piada mesmo, de ridicularização e de espetáculo. E o pior é pensar que ainda assim uma figura como Gentili tem chances de crescer nesse tipo de cenário, porque é o horror da política brasileira, né? Essa palhaçada sem fim. O próprio Bolsonaro era alguém que cresceu com base no espetáculo, no horror e no conteúdo chocante. Então, não se surpreendam se o MBL não conseguir convencer realmente o Gentili a se tornar candidato à presidência e que ele venha para balançar aí o jogo político brasileiro. Não se surpreendam, não será a primeira vez que vai acontecer. Se vocês leram, por exemplo, o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, um jornalista italiano, ele conta como na Itália começou assim. Era um comediante que veio com esse espírito antipolítica, começou a inflamar a população, começou a inflamar os italianos na internet e foi gerando um espírito de revolta nos italianos, mas leva, em grande parte, à ascensão de uma extrema-direita populista na Itália que vem na cola desse espírito de rejeição à política. Então, a gente pode estar pensando que o fim do bolsonarismo pode ser um retorno à normalidade, mas pode abrir comportas para outras coisas também. Então, assim... Bem, mas como eu falei, você não pode mudar a natureza de uma cascavel, de uma cobra, né? Uma cobra venenosa ela vai te picar e vai te matar. Então, quando você tem um grupo que nasce
atuando desse modo, você não pode esperar que eles mudem as práticas deles de uma hora para outra. Essa cena no hospital agora, nessa sexta-feira, demonstra como eles vão, mais uma vez, para poder reconquistar o espaço no debate, eles vão, de novo, espetacularizar a política, porque é o que eles sabem fazer de melhor. Eles sabem fazer isso. Eles entenderam a linguagem da internet, ao contrário da maior parte dos grupos da esquerda que ainda estão patinando, ainda hoje estão patinando com a internet, o MBL e outros grupos de direita ou de extrema-direita brasileira já conquistaram esse espaço, sabem como usar e sabem como ter ganhos políticos a partir disso. Então, 2022 promete show de horror. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história de invasão no hospital em Guarulhos pelo MBL. O que a gente pode esperar dessa turma em 2022, porque eles vão continuar gerando esse espetáculo em relação à política, né? E se a gente pode ter um pouco de receio, um pouco de medo de ver próximo presidente Danilo Gentili. Que medo, gente, que medo. Sinceramente, aí sim é abandonar todas as esperanças, né? Me digam no comentário aqui embaixo o que vocês pensam, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com um curso de escrita narrativas por lá e confira o meu livro sobre o Bolsonaro. Um abração e até mais. Tchau!